Peça ao Pai e Ele lhe dará. Bata a porta e ela se abrirá. O que pedir, receberá. O que procura, encontrará. O Pai do céu dará bem mais. Deus nunca mede o que nos faz. Ele oferece sempre o melhor. Ele oferece sempre o melhor. Peça ao Pai. O que é que você tem neste momento para pedir ao Pai? O que é que você gostaria de pedir ao Pai neste momento? Quais são as portas que você deseja que o Pai abra para você? Com certeza, como diz a canção, o Pai do céu dará bem mais. Ele dará bem mais do que aquilo que a gente pede para Ele, né? Ele dará bem mais. Porque Ele nunca mede o que nos faz. Ele nunca mede o que nos faz. A gente só tem que pedir com fé. A gente só tem que pedir, insistir com muita fé. Porque se for da vontade dele, ele com certeza vai fazer. Por isso eu sei que é da vontade de Deus restituir a saúde física, mental e espiritual das pessoas que pediram as nossas orações. Por isso vamos trazer presente essas pessoas. Vamos lembrar aqui de Tereza, de Ricele, de Luiz Carlos Brito, de Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maruli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene, Cássio, Leonardo. Rezemos também pela Dona Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilda, Edith, Luciana, Francisca, Adailma, Júnior Carlos de Jesus da Silva, Silvete, Cirlândia, Lene, Liu, Liene Santana Rocha, Miguel Barros, e Richarlison, Ana Gabriela, Rodrigues, Maria Rita, Cecília, Pedro Miguel, os nossos idosos, as nossas idosas, os cuidadores e cuidadoras, as pessoas que estão internadas, que estão em casa, em suas residências, doentes, depressivas. Queremos também rezar pelas vítimas das enchentes em São Paulo e em outros lugares. Queremos também, neste momento, rezar pela paz no nosso país e no mundo. Vamos também trazer presente para a nossa oração todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, o Evangelho da liturgia de hoje, desta quinta-feira depois das cinzas, que está em Lucas capítulo 9, do versículo 22 ao 25. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a cruz, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando o Evangelho diz que e Jesus acrescentou que o Filho do Homem deve sofrer muito, tá? Porque nos versículos anteriores a esse, fala de que Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou?
os discípulos, né, logo vai responder em coro, né, e todo mundo junto, né, alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és um profeta, Elias e assim por diante. Depois Jesus dirige a pergunta aos próprios discípulos, então quem vocês dizem que eu sou? E aí todo mundo fica calado, aí apenas Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí depois que Pedro, né, diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, então agora Jesus começa a dizer para ele o que é que vai acontecer com o Messias, com o Filho de Deus, que ele deve sofrer muito, né? Que ele deve ser rejeitado pelas autoridades religiosas, deve morrer e deve ressuscitar no terceiro dia. E aí, depois que Jesus diz tudo isso, agora Jesus vai dizer assim: olha, se você quiser me seguir, se alguém quer. Veja só, Jesus não está dizendo assim, ó, você deve me seguir, você, né? Jesus não está forçando, Jesus está dizendo assim, ó, se alguém quer me seguir, ou seja, se você quer, você é livre para escolher, né? Você é livre para decidir, se você quiser me seguir. Porém, se você decide me seguir, você precisa observar duas coisas. Primeiro, você deve renunciar a si mesmo, né? Ou seja, nós devemos termos a coragem e a determinação para parar com o nosso orgulho, né? Com aquele orgulho que nos distancia de Deus. Nós devemos tirar de dentro do nosso coração todo o orgulho que nos enche de amor próprio. Então, para seguir Jesus é necessário, primeiro, né, a gente se conhecer, saber que a gente tem esse orgulho dentro de nós e fazer com que esse orgulho não seja colocado em primeiro lugar, né? Portanto, renunciar a nós mesmos significa dizer não ter orgulho, né? Porque o orgulho ele nos cega, né? Ele nos aponta para o pecado, né? O grande pecado de nós humanos é justamente não reconhecermos os nossos pecados. Precisamos, e o orgulho não nos deixa fazer isso. Então, precisamos, primeiro, reconhecer que somos pessoas frágeis, que somos pessoas pecadoras, depois, renunciar a tudo aquilo que nos afastam de Deus e nos afasta também dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então, para seguir Jesus, temos que fazer isso, renunciar a nós mesmos. Quem renuncia a si mesmo vai ter a coragem, veja só, quem renuncia a si mesmo vai ter a coragem de dar o segundo passo. Qual é o segundo passo do seguimento a Jesus Cristo? Carregar a sua cruz, a cruz de cada dia, né? E seguir ao Senhor aonde quer que Ele vá. Isso não é fácil, porque Jesus pode nos levar para alguns lugares que eu não gostaria de ir, né? Que eu não gostaria de ir. Sobretudo lugares perigosos, que a gente, né, já colocou na cabeça que é muito perigoso. Eu morei num certo lugar, que eu não vou dizer o nome, e a gente foi trabalhar num bairro onde as pessoas do centro nunca tinham frequentado. Porque diziam que era um bairro perigoso, que ali só morava bandido, bandida, só tinha drogado, drogada e assim por diante. E, no entanto, naquele bairro que todo mundo considerava perigoso, que só tinha drogado e drogada, tinha famílias. Famílias muito santas, famílias boas, pessoas boas. E a gente só descobriu porque nós adentramos aquele bairro, porque a gente fez visita as famílias. Portanto, e Jesus nos leva para esses espaços, sobretudo esses espaços que é discriminado pela própria sociedade local, né? Pelas pessoas, pelas autoridades, né? Pelas pessoas religiosas, entre aspas, né? Pelas pessoas que frequentam a igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, né? Mas que nós não temos a coragem de adentrar esses espaços para saber que ali tem vida, né? E que Jesus nos leva, se a gente renunciar a nós mesmos, se eu renuncio a mim mesmo,
Jesus vai, e eu decido seguir Jesus, ele vai me levar para esses espaços também. Carregar a cruz, meu irmão, de cada dia, é ter a coragem, né, de carregar o peso dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, né, de ser aquilo que assumimos ser no mundo. Se eu assumo ser pai, então eu devo assumir a minha paternidade. Se eu assumo ser mãe, eu devo assumir a minha maternidade. Se eu assumo ser religiosa, ser padre, ser leigos na comunidade, eu devo assumir isso com responsabilidade, né? Eu devo assumir todos os meus compromissos. Então, seguir Jesus não é fácil, mas ao mesmo tempo não é algo impossível, senão ele não pediria isso para nós. Lembrando que o Salmo de hoje diz que feliz é todo aquele que encontra seu prazer na lei do Senhor. Então, quando eu encontro prazer, né, fazendo bem, sendo discípulos missionários de Jesus, eu com certeza também vou ganhar vida, eu vou ser feliz. O Evangelho diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? O que adianta você conquistar fama, você conquistar muitos bens materiais, muito dinheiro, muito poder, mas no entanto não ser feliz, não conquistar a eternidade? O que adianta tudo isso? Você vai morrer e depois a sua fama também vai junto para o buraco, né? Para a cova, né? Para a sepultura. Todo o teu dinheiro vai ficar aí, alguém vai brigar por ele, né? Alguém vai usufruir. Se você não tem família, o Estado vai pegar. Alguém vai usufruir de tudo aquilo que você construiu à custa, né, de muito sofrimento, porque muitas vezes você deixou de ver o seu filho nascer, de ver o seu filho dar os primeiros passos, né? Deixou de acompanhar a sua família para construir um patrimônio que depois vai ficar aí. Alguém vai brigar por causa disso, né? Então, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e depois perder a própria vida? Ontem eu conversava com alguém, quando eu estava vindo da missa de cinza, né? E essa pessoa dizia assim: olha, é muito melhor ser feliz, viver feliz, ganhando pouco e fazendo bem, do que ter muito e depois não usufruir de nada disso, não ser feliz. Olha, porque tem gente que a gente pensa assim: fulano tá feliz porque ela tem tudo, mas no entanto, existe um vazio dentro dela muito grande. Por quê? Porque ela colocou todas as suas forças, tudo aquilo que ela tinha nos seus bens, né? E esqueceu de viver. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos agora iniciando a quaresma. E quaresma é esse tempo para a gente avaliar a nossa vida, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para a gente avaliar as nossas opções de vida, os nossos valores, as nossas relações, como é que eu estou me relacionando, né? Com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com minhas filhas, como é que eu estou me relacionando com os meus pais, né? Como é que eu estou me relacionando com meus amigos, com minhas amigas, com meus vizinhos, com o povo da minha comunidade? Como é que tudo isso, né? Então eu vou fazer uma avaliação que de repente eu vejo que né, que eu tenho que pedir perdão a alguém, ou que eu tenho que dar perdão para alguém. Esse é o momento propício. São 40 dias para que a gente possa fazer essa avaliação com calma. Ontem a gente falava do jejum, mas também a gente também pode fazer compromisso, sobretudo de rezar mais. Que tal aproveitar esses 40 dias para tirar mais tempo para Deus, para ficar mais em comunhão com Ele, para refletir sobre nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, tirar esse orgulho, né? Que todos nós temos, gente, todos nós temos muito orgulho ali dentro do nosso coração, mas a gente pode rever, né, essas nossas atitudes, a gente pode viver melhor, sorrindo, né? Sem muito apego a essa coisa ali, né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Às vezes a gente pende muito para um lado ou para o outro. Então, ter equilíbrio. Equilíbrio. Para isso a gente precisa se avaliar sempre. Olhar para dentro de nós, não para o outro. Porque às vezes a gente vai rezar e aí a gente, em vez de olhar para dentro da gente mesmo, a gente faz igual aqueles dois lá que foram para o templo e um dizia assim: olha, eu não sou como esse daí não. E e assim por diante. Mas aquele outro lá, o republicano, né?
Aquele que realmente se sentia pecador, ele dizia, batia, né? Ele reconhecia a sua própria culpa. Às vezes a gente vai rezar e a gente fica olhando para o outro, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos. Então, esse momento, esse tempo da quaresma, ele é muito oportuno para que a gente faça essa avaliação com muita sinceridade. Se tiver que pedir perdão a Deus, peça. Se você tiver que pedir perdão a alguém, né, vá lá, peça, dê os primeiros passos, caminhe com essa pessoa. Né? Se você tiver que perdoar alguém ou tiver que pedir perdão, dê o primeiro passo. Não espere, o outro não vem. Isso se chama o quê? Orgulho, que a gente precisa tirar de dentro de nós. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a carregar a nossa cruz com responsabilidade, né? A assumir a nossa própria cruz e seguir sempre Jesus, porque com certeza essa é a melhor parte. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.